Fala, meus amigos, beleza? Hoje o vídeo de hoje é sobre inflação. Não aguento mais ouvir merda, não aguento mais ouvir bobagem, não aguento. Então deixa eu ensinar para vocês o que é inflação. Aprenderam? Porra, beleza, tchau. E é isso. Vamos lá. Vou tentar explicar por uma vez por todas o que é inflação, como que a gente consegue controlar. Obviamente estou falando aqui da inflação no processo brasileiro, tá? Quando a gente quer falar de inflação de um dígito e a sintonia muito fina que é controlar a inflação dentro de uma banda inflacionária entre, sei lá, 2,5% e 3,5%, ou 2,5% e 4,5%, com 2% ali de intervalo e uma meta de 2,75 ou 3%, aí é outra história, aí é outra tecnologia, outro papo. Por enquanto a gente está querendo falar só da inflação pura e simplesmente, aquela mais basicona, sem nenhum tipo de exagero teórico, né, e retórico nessa discussão. Bom, vamos lá. A princípio a gente quer discutir aqui o problema da inflação. Então é o seguinte, isso aqui é uma coisa bastante simples. Inflação é a mesma coisa, ou ela está linkada ao mesmo problema da tributação. Professor, como assim está linkado ao mesmo problema da tributação? Ele é quase como se fosse numa contabilidade ativo e passivo, ou seja, é quase uma causalidade direta. E esse problema ele desemboca invariavelmente no saldo, superávit ou déficit fiscal. Então vou botar aqui, desemboca na parte fiscal. No entanto, a inflação, muita gente coloca na responsabilidade da política monetária. Por quê? É a política monetária que no curto prazo faz aquela sintonia fina que eu conversei com vocês, ou seja, aquela sintonia fina de tipo, a inflação vai subir, está fora da meta, eu vou precisar fazer uma política de meta de taxa de juros para poder fazer aquele controle. Então você tem uma meta inflacionária, mas a variável que você endogeniza é os juros, para você poder fazer esse controle. Antes você tinha a endogeneidade da política cambial, né? Então no período de câmbio fixo, você utilizava juros para controlar câmbio e o câmbio por si só esterilizava aquele canal de transmissão de câmbio na inflação, o chamado efeito pass-through, que muita gente acha que não existe, mas obviamente existe. A gente está numa economia que não é dolarizada, mas é comercial, né? Uma economia aberta, você não trabalha numa autarquia. Então, se o preço de um produto sobe artificialmente porque o dólar caiu ou porque o dólar subiu, a inflação vai acontecer, então não faz sentido comentar o contrário. Então, inflação é a mesma coisa que tributação. Então, vou dar um exemplo. A gasolina subiu. O que você pode fazer? Então vou fazer o seguinte. A gasolina subiu, vou ter mais inflação, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou tributar menos para que controle essa inflação. Quando você tributar menos, se a economia estava em equilíbrio fiscal, ela apresenta déficit. Déficit fiscal significa mais moeda. Para esterilizar a entrada de moeda, o que eu faço? Tenho que subir juros. Acompanharam aí? Gasolina subiu, eu tive aumento de inflação. O que eu fiz? Reduzi os tributos, que é o que o governo federal está fazendo. O que eu vou ter? Pelo lado fiscal, déficit. E aí eu vou ter mais moeda. Para esterilizar essa entrada de moeda, eu preciso subir juros. Se eu não subo juros, o que acontece? Mais inflação. Mas quando eu subo juros, o que acontece? Aumenta o déficit futuro. E aí, professor? Então, eu quero dizer que no longo prazo você não consegue frear a inflação por esse canal. Você consegue frear no curto prazo. Professor, qual é o canal de longo prazo? Canal de longo prazo, estabilidade fiscal, amarras fiscais. Não à toa, se eu for colocar aqui o papel do teto dos gastos, que hoje já está mais do que de tanto que apanhou, já está gasto, já não virou teto, já virou quase um piso dos gastos. Então, o teto dos gastos colocou uma amarra no crescimento com base na inflação. Então, eu só posso crescer gasto corrente com base na inflação, porque criou-se um diagnóstico que também não é muito acertado, de que o problema é o gasto, não, o problema é o déficit. A diferença entre o que eu arrecado e o que eu gasto. Só que de um lado eles falaram, eu não quero subir tributação. Se eu não vou subir tributo e preciso controlar a inflação, o que eu faço? Amarro os gastos. No entanto, a tributação, como percentual do PIB, ela não necessariamente precisa aumentar
para que a tributação aumente. Ou seja, a tributação como percentual do PIB, ela não precisa aumentar. Ela pode ficar estável, porque o PIB crescendo, essa tributação, essa fatia que vai para o governo aumenta. E mais, a qualidade da tributação, né? Eu não preciso que a tributação sobre o PIB aumente, mas eu posso aumentar a tributação sobre os mais ricos, melhorando o sistema tributário, tornando-o mais eficiente, porque tributar menos pessoas com mais dinheiro é muito mais fácil que tributar poucas pessoas com pouco dinheiro, que é o que o Brasil faz, sempre via impostos do que? Indiretos sobre o consumo. Pessoal, é isso. Quer discutir inflação? Utilize esse modelinho teórico, vocês vão em frente. Isso aqui é bem conhecido, essa dicotomia entre tributação e inflação é conhecida há mais de 300 anos e o pessoal na imprensa, na discussão normal, não consegue chegar a essa síntese simples, tá? Então é isso, deixa o seu like aí e compartilhe.